As evidências encontradas por todo o perímetro são cruciais para a investigação da Mia com relação a tudo o que aconteceu. E nesse vídeo vou analisar um dos documentos para extrair o máximo de informações e teorias possíveis desses achados. Olá, Enig Lovers do Medo, eu sou o Pangrama e quero agradecer à Ordem Paranormal Wiki por ter reunido os mais de 100 documentos de Enigma do Medo. Mas já sem delongas, vamos começar a investigação. Mia. Essa carta foi escrita pelo Senhor Veríssimo para sua filha Mia. E antes de retalharmos a nossa primeira pista, peço já que deixe o like se você gostou do vídeo e comente nos comentários as suas teorias. No trailer de anúncio do projeto é escrito como uma das evidências associadas como a carta do escritório. Por dedução, a Mia encontrou essa carta no escritório do Senhor Veríssimo. Mas na gameplay ela é encontrada na porta de trás da van da Ordem Realitas, deixada lá por Mia, que a encontrou e permaneceu com ela. Nesse vídeo nós também vamos analisar os significados dos nomes dos personagens, porque o Selbit é um cabeludo safado. Mia pode ser uma abreviação de Missing in Action, do inglês, para desaparecida em ação. Se levarmos em conta esse significado na trama do jogo, a Mia pode desaparecer em algum momento e, por ser da trilha Perseverante, ela pode ser a última a assumir. A trilha Perseverante é baseada no arquétipo da Final Girl, ou a última garota, que se refere à última mulher viva em um filme de slasher, de terror, que enfrenta o assassino e sobrevive para contar a história. Até que ponto isso vai ser usado na história de Enigma do Medo é debatível. Mas sabemos que o jogo é um survival horror, e outro nome para Final Girl é Survival Girl, ou Garota Sobrevivente. Só falo uma coisa, guarde esse conceito que eu vou falar mais tarde. Isso de desaparecida em ação pode não ser apenas sobre a protagonista, mas ser um futuro para a Agatha e o Samuel na história. E é claro, pode se referir ao passado também, ao desaparecimento dos Stra e a toda a equipe Elite, menos o Veríssimo, que desapareceu só agora. Ou o anúncio do fim que levou a suposta mãe da Mia, a Sofia Bessat. Pode ter desaparecido em ação. E na verdade foi isso mesmo que aconteceu. Ela está desaparecida desde sua última ação na equipe Elite. Outro ponto para a teoria de que a Mia é o desassombrado é que a sigla formada por desaparecida em ação é DEA. E outra palavra que tem essas 3 letras no começo é desassombrado. E DEA, como um nome, pode significar presente de Deus, sendo a forma encurtada de Doroteia, ou em outro significado, de Andréia. Chegar nessa teoria por um nome pode ser muita loucura, mas ainda não acabou a minha cafeína. Mia também pode ser um apelido, podendo vir de Micaela, nome que significa pergunta de Deus ou quem é como Deus. Essa é uma pergunta retórica, uma declaração que tem a forma de uma pergunta, mas não espera uma resposta. Essa que implica a resposta de que ninguém é como Deus, destacando a singularidade divina. Uma das teorias da comunidade é que o jogador que controla a Mia seria o Deus do Medo. Então a Mia seria a pergunta da gente como jogador, tipo, onde está o Veríssimo? Quem são os Stra? Quem é o Desassombrado? E qual é a resposta dessa tranca especial dos infernos? Ou seja, uma pergunta de Deus. E se a outra teoria de a Mia ser uma Stra for verdade, a tradução possível poderia ser quem é como o Deus do Medo? Ou pergunta do Deus do Medo, já que a tradução de Stra do tcheco para o português é medo. Então essas duas palavras em conjunto poderiam formar essa tradução. E é claro, o Deus do Medo está observando, e o Deus do Medo vai trazer o outro final. São um dos pontos principais dessa teoria. Seguindo, o nome Mia no escandinavo
tal como em hebraico, pode significar dor de alguém que deseja muito, mas não pode ter filhos, e expressa o sentimento maternal, fazendo referência à amargura de um casal que não pode ter filhos. Ok, começamos com uma carta de um pai para sua filha, e agora vamos concluir questionando sua paternidade. Acredita-se que a Mia seja filha do Veríssimo e da Sofia Bessati, mas com essa interpretação, talvez eles nunca tenham tido uma filha de sangue. Uma das teorias da comunidade diz que a Mia pode ter sido adotada ainda dentro do perímetro, e que ela foi o recém-nascido de Andrea Stra, o desassombrado. Sofia ou o Senhor Veríssimo provavelmente não poderiam ter filhos, por esterilidade, e em hipótese a Sofia encontrou uma bebê no perímetro e deu o nome Mia por um forte sentimento maternal. Ou uma teoria que me ocorreu. A Sofia e o Veríssimo poderiam ter medo de serem pais e isso os impediu por muito tempo de terem filhos. Afinal, o mundo de ordem paranormal é muito perigoso e sombrio. E eles, dois agentes da ordem que conhecem muito bem o outro lado e as ações terríveis que essa dimensão é capaz, teriam coragem de dar à luz a uma criança que correria o risco de cruzar com as forças malignas do outro lado? Então, como isso é mais um conceito para enfraquecer a membrana, a Mia pode ter surgido quase que por milagre, como Jesus Cristo. Assim como a visão dos Stra aparentemente construiu estruturas no perímetro, talvez a visão de uma filha ou um bebê tenha construído um bebê. Foi longe demais? Só uma teoria. Ok. Continuando. No fim, o Veríssimo pode ter levado a Mia ainda bebê para fora do perímetro. Somente é curioso notar esses significados. Afinal, para o outro lado, apenas os nomes importam. Se você está lendo isso, significa que você está tentando me encontrar. Mas existem perguntas que nunca deveriam ser respondidas, filha. Eu tô indo para um lugar que não existe. Só quero constar a ironia de o Veríssimo escrever, se você tá lendo isso, como uma afirmação de que isso é tudo pré-determinado. No fim, a Mia leu essa carta e está tentando encontrar o Veríssimo. Se você ler esse trecho sem o contexto de ser uma carta para a Mia, parece que o Veríssimo está falando isso para o jogador. Se existem perguntas que nunca deveriam ser respondidas, tentar encontrar o Veríssimo é tentar responder essas perguntas. Eu acredito que ir para um lugar que não existe é o mesmo que dizer eu estou saindo para dentro ou eu estou subindo para baixo. Isso soa impossível, não é? Mas para a fita de Mobius, isso não é tão difícil quanto pode parecer. Há 160 anos existe um objeto que desafia as leis da física. A faixa de Mobius é a representação mais comum e conhecida como um símbolo do infinito. Este é o exemplo de um objeto não orientável. É impossível determinar qual é a parte de cima e a de baixo, a de dentro e de fora. Se, por exemplo, você começasse a caminhar pela parte de cima de uma fita de Mobius, quando desse a volta completa e chegasse novamente ao ponto de partida, estaria, sem se dar conta, parado na parte de baixo. Da mesma forma, se começasse a caminhar pela borda externa da fita, ao dar a volta completa terminaria em sua borda interna. E se o perímetro for uma faixa de Mobius? É curioso pensar nisso. Não entre em mais detalhes sobre a garrafa de Klein aqui para continuarmos a análise. Existe uma verdade que me assombra, um medo que eu tentei esquecer. Eu diria que a palavra existe já é bem interessante. Essa verdade que o Veríssimo se refere é claramente sobre a sua futura morte dentro do perímetro, mas é curioso interpretar como o seguinte: existe uma verdade em um lugar que não existe que me assombra. Como eu disse no meu outro vídeo, eu acredito que medo e destino sejam sinônimos na história, já que o medo poderia ser a entidade do destino, mas no dicionário a palavra destino também pode significar o local aonde alguém vai, ou seja, um lugar. E podemos enfim ler:
um destino, o mesmo que um lugar que eu tentei esquecer. O Veríssimo sabe a verdade de como ele vai morrer, e isso o assombra. Esse medo é uma verdade que existe em um lugar que não existe. Um destino que Veríssimo tentou esquecer. Mas essa é uma das coisas que ele nunca esqueceu. Todos que saíram do perímetro tentam esquecer do perímetro. E muitas vezes eles conseguem. Mas todas as histórias precisam ser contadas um dia. Todas as histórias, incluindo a morte do Veríssimo, precisam ser contadas. Todas as histórias precisam de um fim. E todas as histórias são sobre os marcados. A Ordo Realitas luta contra o outro lado, contando as histórias da realidade. Mas o Veríssimo tem medo do seu destino, dessa história que precisa ser contada até o final. E ele tem um spoiler do fim dela, o mesmo que o seu fim. Os marcados, pessoas conectadas com suas marcas através do medo, são livres das correntes da realidade que tecem o destino e são capazes de mudar o destino. E agora vem a questão se a Mia é ou não é uma marcada. Se ela é capaz de alterar o destino do Senhor Veríssimo. E se o jogador é a marca que se conecta com a Mia através do Deus do Medo. Essa é uma outra teoria a se pensar. E concluindo, eu nunca soube dizer adeus, mas eu sei que para você não adiantaria. Afinal, nós temos os mesmos olhos. Os mesmos olhos. Veríssimo insiste em falar certas frases com relação a olhos, como olhos abertos, e encara os olhos dos inimigos com confiança. Além de no jogo existir uma grande quantidade de desenhos relacionados a olhos. Mas essa é uma outra história. Os olhos, as janelas da alma, em uma descrição no livro de regras, o Senhor Veríssimo é descrito o seguinte sobre ele. O Senhor Veríssimo nunca transcendeu, porém seus olhos escondem um enigma profundo. Nele foram removidas tantas coisas, porque essa verdade ele não poderia esquecer também. Transcender é descrito como uma maneira de acessar a percepção do outro lado, já esquecida dentro de você, e nela é como se uma pergunta fosse respondida com uma verdade ridiculamente óbvia, mas impossível de enxergar. Saber tudo é perder tudo. E em um diálogo no último episódio de Calamidade, o Veríssimo fala para o Arthur: tem algo que eu sempre soube. Eu perdi muitas coisas, mas essa é a única que eu não consegui esquecer. No fim do processo de transcender, o personagem esquece tudo que entendeu, exceto uma parte: as lembranças paranormais que geram os poderes paranormais. É com essas informações que eu teorizo que o Veríssimo acessou sua percepção do outro lado dentro do perímetro de uma forma diferente de transcender. Provavelmente a percepção do outro lado nada mais é do que perceber o seu próprio destino e enxergar as correntes da realidade que arrastam as entidades da realidade para um futuro apenas conhecido pelo medo. E o Veríssimo, ao ter sua visão do futuro, saiu do perímetro, assim como uma pessoa sai do processo de transcender. Dele foram removidos todos os conhecimentos sobre o outro lado, adquiridos até então, menos a sua visão. Saber como ele vai morrer, uma lembrança paranormal, ou um poder paranormal. Ninguém poderia matar o Veríssimo por causa de seu poder paranormal do elemento medo. O poder que eu chamarei de O que o Veríssimo sabe, porque eu gosto da música. Se baseia na lembrança do seu próprio futuro, uma certeza que não está tanto para a origem profetizado, mas algo ligado ao conceito de tudo estar pré-determinado pelo medo. É o poder máximo da origem profetizado, o que torna o Veríssimo imortal para tudo que não o seu futuro destinado à sua morte, o seu medo. Talvez com a Mia tenha sido igual. Na teoria de a Mia ser o desassombrado, os membros da comunidade acreditam que a Mia pode descobrir que ela é o desassombrado no meio da história como uma reviravolta surpresa. Afinal, ela e o Veríssimo compartilham os mesmos olhos, com um enigma profundo.
E a Mia pode ter passado 4 anos de sua vida na família Stra antes da equipe Elite chegar no perímetro. Assinado V. É curioso ter assinado apenas com a inicial e não como Veríssimo. A letra V, em algarismo romano, significa o número 5, assim como as 5 entidades do outro lado. Talvez seja mais uma ironia do destino. As 5 entidades do outro lado, sangue, morte, conhecimento, energia e medo, poderiam ser mais como os arautos do destino se apresentando nessa simples letra, como se o outro lado inteiro estivesse caçoando das tentativas do jogador de salvar o Veríssimo. Longe demais? Voltando ao assunto principal. Muito além do que eu esperava, Veríssimo é sim um sobrenome, com origem no termo latino verissimus, muito verdadeiro. O superlativo de verus, verdadeiro, real ou justo. Mais um indício de como o Senhor Veríssimo é amaldiçoado pela verdade, pela realidade a qual ele jurou proteger. Finalizando a nossa primeira evidência, vamos alinhar ela na linha do tempo como um dos documentos mais recentes, feita pelo Senhor Veríssimo pouco antes de ir até o perímetro e com o papel de pavio da tentativa de encontrar o Veríssimo. Afinal, em uma frase da Mia, ela diz: "Seja lá o que ele veio fazer aqui, eu acho que ele não veio com intenções de voltar para casa." E é claro, o melhor nome para essa evidência é batizado pelo Samuel de Carta Sinistra. Esse é o primeiro vídeo de uma série de outros que eu pretendo postar analisando as pistas, então se te interessou, se inscreve, ativa o sininho e comente suas teorias. Espera, acabou o café?